Olá, moçada! Nessa aula, nós iremos ver um pouquinho dos quadriláteros, tá? As propriedades dos quadriláteros, aí a gente vai ver os paralelogramos, trapézios, tá bom? Então, vamos lá. Ficaram aí 5 questões da atividade anterior, mas a gente corrige junto na quarta-feira. Então, vamos começar pelos paralelogramos. Os paralelogramos, eles são quadriláteros que têm lados opostos paralelos. Eu já expliquei para vocês o que são segmentos paralelos, né? São segmentos que não têm ponto em comum. Se a gente continuar desenhando o segmento, né, a reta, ela nunca vai se encontrar. Então, nesse caso, é que são paralelos. Quem são os lados opostos aqui, ó? O lado oposto a AD é o BC e o lado oposto a AB é o CD. Então, esses lados opostos, eles são paralelos e eles terão a mesma medida, tá? Então, quando os lados opostos são paralelos, eu tenho os paralelogramos, certo? E aí o lado AB é chamado de base e esse segmento aqui DH é a altura do paralelogramo referente à base AB. Mas a gente pode considerar também outras bases aí, tá bom? Os outros lados aí também podem ser considerados bases. Entre os paralelogramos destacam os seguintes: os retângulos, os losangos e os quadrados. Veja que essas figuras, os lados opostos, eles são paralelos, tá vendo? No losango, se a gente continuar desenhando também, eles nunca vão se cruzar. Então, eles são paralelos. Em ambos, e nesses três casos, ambos não, porque são três, nesses três casos, eles são paralelogramos. Vamos ver aqui as características de cada um. Nos retângulos, eles são paralelogramos que têm 4 ângulos retos. Então, para ser retângulo, basta ter os lados paralelos, né? Já que eles são paralelogramos. Então, é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Pronto. É dessa forma que a gente define o retângulo. E os losangos? Os losangos já são paralelogramos que têm 4 lados congruentes. Ou seja, para ser losango, os 4 lados têm que ser iguais. E para ser quadrado? O quadrado já é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. 4 ângulos congruentes, que são ângulos retos. Então, veja que às vezes, quando, por exemplo, pergunta o que é o quadrado, é uma figura que tem 4 lados iguais. Está errado, não é uma figura que tem 4 lados iguais. É um paralelogramo que, além de ter os 4 lados iguais, ele ainda vai ter os 4 ângulos retos, ok? Então, retângulo é o paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Então, eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo, porque para ser retângulo, basta ter 4 ângulos retos. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados iguais. Então, o quadrado é um losango, porque ele também tem 4 lados iguais. Então, todo retângulo é quadrado? Não, porque nem todo retângulo vai ter os 4 lados iguais. Todo losango é quadrado? Não, porque nem todo losango vai ter 4 ângulos retos. Então, mas todo quadrado é retângulo, tá? Todo quadrado é retângulo, porque todo quadrado tem 4 ângulos retos. E todo quadrado é losango. Por que todo quadrado é losango? Porque todo quadrado tem 4 lados iguais, tá? Mas nem todo retângulo é quadrado, porque eu tenho retângulos que não vão ter os 4 lados iguais. E nem todo losango vai ser quadrado, porque eu tenho losango que não vai ter os 4 ângulos retos. Eles só vão ter os 4 lados iguais, ok? Então, se eu perguntar o que é quadrado, vocês me falarem que é um paralelogramo que tem 4 lados iguais, tá incompleto, porque ele também tem que ter 4 ângulos retos. Então, vamos ver agora as propriedades.
A primeira propriedade é que os lados opostos de um paralelogramo, eles são congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida. Então, aqui eu tenho o paralelogramo ABCD. Então, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que A, B, C e D é um paralelogramo. E o que eu quero mostrar? Qual é a minha tese? Eu quero mostrar que esse lado aqui, o lado AB, quero mostrar que AB é congruente a CD e quero mostrar que BC é congruente com AD. Como é que eu faço isso? Eu vou traçar a diagonal AC. Tá vendo? Traçando a diagonal AC, nós vamos decompor o paralelogramo em dois triângulos. E quais são esses dois triângulos? ABC e CDA. Ó, ABC é esse, CDA é esse aqui de cima. Então, o que que vocês observam? Esse ângulo aqui, o ângulo 1, é igual ao ângulo 4. Por quê? Porque os lados opostos, eles são paralelos. Então, esses dois ângulos, eles são alternos internos. Então, eles têm a mesma medida, tá? O que eu tenho ainda? Que AC é congruente a C, ou seja, AC é lado comum dos dois triângulos. E o que eu tenho mais? Que o ângulo 2 é igual ao ângulo 3. Eles também são alternos internos, tá certo? Então, eu tenho o que aqui igual? Eu tenho o ângulo, tenho o lado e tenho o ângulo. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses triângulos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, então, os lados correspondentes, eles terão as mesmas medidas. Ou seja, o lado AB é congruente a CD e o lado BC é congruente a AD. Tá? Com isso, eu provo que no paralelogramo, os lados opostos, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. A segunda propriedade é que os ângulos opostos de um paralelogramo, ele também tem a mesma medida. Ou seja, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então, a minha hipótese é que ABCD é um paralelogramo. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que os ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Então, o que vocês vão fazer? Traça a diagonal. Quando eu traço a diagonal, AC, eu estou decompondo ele também em dois triângulos, que a gente já viu, né? ABC e CDA. E por raciocínio análogo que a gente viu na primeira demonstração, o que eu provei? Que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso ala. Esse ângulo é igual a esse, são ângulos alternos internos, e esse ângulo é igual a esse, e eles têm um lado em comum. Então, pelo caso ala, eles são congruentes. Portanto, né, o ângulo B, que é correspondente ao ângulo D, é igual. Eles têm a mesma medida e o ângulo A, que é correspondente ao ângulo C, também terão as mesmas medidas. A terceira propriedade é que as diagonais de um paralelogramo, qualquer paralelogramo, ele se cruza no ponto médio. Ou seja, esse ponto onde ele se cruza divide a diagonal ao meio, tá? Esses pedaços terão a mesma medida. Então, qual é a minha hipótese? É que ABCD é um paralelogramo. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que AM é igual a MC. E eu quero mostrar, que é um D, MC, AM, o A, é porque o A tá aqui, eu coloquei errado. Que é o B e aqui é o C. Pronto. Eu quero mostrar que AM é congruente a MC. Quero mostrar que BM é congruente a AMD. Porque esse aqui é o ponto médio e divide o segmento ao meio. Então, ó, aqui mais uma vez eu vou traçar as diagonais. Tá vendo? Traçando as duas diagonais, o que nós temos? Nós temos aqui que o ângulo 1, esse ângulo, é igual ao ângulo 2, igual a esse. Porque eles são ângulos internos. O que eu tenho ainda? Tenho que AD e BC são lados opostos do paralelogramo, que nós já demonstramos lá na primeira propriedade. Então, nesse caso aqui, esse lado é congruente a esse. Então, já tem um lado congruente, já tem um ângulo. E o que eu vejo ainda? Esse ângulo também é congruente a esse. Eles também são alternos internos.
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o caso, de novo, ala, né? Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, pelo caso, lado, ângulo e ângulo, esses dois triângulos, esse e esse, eles são congruentes. E com isso eu provo que esses segmentos que são correspondentes terão a mesma medida. Ou seja, AM é congruente a MC e BM é congruente a MD. Ou seja, M é o ponto médio aí das diagonais. E aí eu entro agora na propriedade dos retângulos. Qual é a propriedade dos retângulos? As diagonais de um retângulo, elas são congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, qual é a minha hipótese? É que ABCD é um retângulo. E qual é a minha tese? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero provar? Eu quero provar que AC é igual a BD. Ou seja, que as diagonais, elas são iguais. Então, eu traço uma das diagonais, tá vendo? E vou dividir esse retângulo nos triângulos ABD e ABC. Tá vendo? Então, comparando os elementos desses dois triângulos, o que é que nós temos? AD, aqui, AD e BC são os lados opostos, ó. AD e BC são lados opostos. Então, eles têm a mesma medida. O que eu tenho ainda? Esse ângulo aqui é igual ao ângulo B, é um ângulo reto. E o que eu tenho ainda deles? Eu tenho um lado em comum. Esse lado aqui é igual a esse, é um lado em comum. Então, mais uma vez, pelo caso, lado, ângulo e lado, esses triângulos, eles têm a mesma medida, né? Ou seja, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. E, portanto, gente, AC é congruente, estou mostrando que esse é congruente a esse, certo? Como eu queria provar, né? A C e BD são congruentes. Prontinho. Agora, as diagonais de um losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, veja só. Se eles são perpendiculares, então os ângulos formados aqui são ângulos de 90 graus. E se ela é uma bissetriz, então esse ângulo aqui ela tem que ser igual. O ângulo 1 e o ângulo 2 tem que ser igual. Então, qual é a minha hipótese? É que ABCD é um losango. Qual é a minha tese? Eu quero mostrar que as diagonais, elas são perpendiculares. Esse símbolo aqui significa perpendiculares, ou seja, quando elas se cruzam, elas vão determinar aqui 4 ângulos retos, tá? Então, vamos analisar aqui os elementos dos triângulos AMB, esse primeiro triângulo, quero analisar esse triângulo e esse triângulo aqui. Então, que são obtidos quando nós traçamos as diagonais, né? Então, o que nós temos? Nós temos que AB é congruente com MD, com AD, desculpa. AB é congruente com AD, porque são os lados do losango e os lados do losango, eles são iguais. O que eu tenho ainda? Que M é o ponto médio. Então, se M é o ponto médio, o que eu tenho? Que BM é igual a MD. Lembra que num paralelogramo as diagonais elas se encontram no ponto médio. Então, os dois segmentos aqui eles são iguais. E o que eu tenho ainda? O lado comum. AM é lado comum, ó, dos dois. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses triângulos são congruentes. E, portanto, o que nós temos? Nós temos que esse ângulo é igual a esse. Logo, eu estou mostrando que a diagonal é a bissetriz, né? E o que eu tenho ainda? Que M1 é igual a M2. E eles e a soma dos dois dá 180. Então, cada um deles mede 90. Se cada um deles mede 90, então as diagonais, elas são perpendiculares, tá? Da mesma forma, a gente provaria aqui embaixo. E aí, nós temos agora as propriedades do quadrado. Então, o quadrado, nós vimos que o quadrado é, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango. Então, ele possui a propriedade desses dois. Então, as propriedades do retângulo e do losango se aplicam ao quadrado, tá bom? Então, as diagonais de um quadrado, elas são congruentes
e elas são perpendiculares, ou seja, elas formam 4 ângulos aqui de 90 graus. Além disso, elas também são bissetris, ou seja, elas vão dividir aqui o ângulo reto em 2 ângulos de 45 graus. E aí nós chegamos aos trapézios. Os trapézios, eles não são paralelogramos, porque os lados opostos deles não são todos paralelos. Então, no retângulo, no trapézio, o que nós temos? Nós temos 2 lados que são paralelos, e esses 2 lados que são paralelos, eles são chamados de bases, né? Esses lados paralelos são chamados de bases. Então, isso aqui é chamado de base maior, esse aqui de base menor, tá? E no trapézio, nós temos aqui esse segmento ainda, o DH, que é chamado de altura do trapézio. Então, o trapézio só tem um par de lados paralelos, que nesse caso aqui seria AB e DC, tá? Então, no trapézio, nós verificamos o que aqui? Que os ângulos, o ângulo aqui, o ângulo A e o ângulo D, assim como o ângulo B e o ângulo C, eles são colaterais internos. Por que eles são colaterais internos? Se eu continuar traçando essas retas, tá vendo? Se eu continuar traçando essas retas, esse segmento aqui seria a transversal. Então, veja que esse e esse estão do lado de dentro, ó, em relação à paralela. Então, nesses casos, eles são colaterais. O que significa isso? Que se eu somar a medida de A mais a medida de D, dá 180. Da mesma forma, se eu somar a medida de B mais a medida de C, dá 180, tá? Nós temos aí 3 tipos de trapézio, que é destacado um de vocês. Trapézio isósceles, que vai ter esses lados iguais, tá? Tem 2 lados iguais, os lados opostos que não são paralelos são iguais. Esse lado é paralelo a esse, então os lados opostos não paralelos são iguais. Temos o trapézio retângulo, que ele tem 2 ângulos retos, internos retos, e temos o trapézio escaleno, onde ele não tem ângulo reto e os lados opostos não são congruentes, não tem a mesma medida. Então, ó, trapézio isósceles, igual o triângulo isósceles, eu tenho que ter 2 lados iguais. Os lados opostos não paralelos, eles são iguais. No trapézio retângulo, eu tenho 2 ângulos retos. E no trapézio escaleno, as medidas são diferentes, os lados opostos não paralelos são diferentes, e ela não tem ângulo reto. Porque se tiver ângulo reto, é o trapézio retângulo. Então, propriedades do trapézio. A primeira propriedade, em um trapézio isósceles, os ângulos adjacentes à base são congruentes. Então, vamos ver aqui. Eu quero mostrar o que eu tenho, que ABCD é um trapézio isósceles. O que eu sei também? Que AD é congruente a ABC, porque os lados opostos não paralelos são iguais em um trapézio isósceles. E qual é a minha tese? Eu quero mostrar que o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, ó, traça-se o segmento, eu tracei o segmento aqui pelo ponto C, tá vendo? Traça-se o segmento paralelo a AD. Então, esse segmento traçado, esse segmento CE aqui, é paralelo a esse, tá vendo? E determinamos aí o ponto E em AB, tá aqui o ponto E. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que AD é congruente a CE. Por que AD é congruente a CE? Porque são paralelos, lados opostos paralelos desse paralelograma aqui que foi determinado. Então, são congruentes. O que eu tenho ainda? Que AD é congruente a ABC. AD é congruente a ABC. AD é isso aqui, ó. AD congruente a ABC. São os lados opostos não paralelos, né? A hipótese. Então, o que eu tenho ainda? Ó? CE é congruente a ABC. CE é congruente a ABC. Por quê? CE é congruente a AD e AD é congruente a ABC. Certo? Esse é igual a esse. Então, ele também vai ser igual a esse, porque esses dois eles são iguais. Logo, o que eu tenho? Que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que eu tenho? Que esse ângulo B é igual ao ângulo E. Tá? O ângulo B é igual ao ângulo E. Como
é o correspondente de A, né, nas retas paralelas aqui, ele também vai ter a mesma medida, ok? Então, o ângulo B é igual ao ângulo A. Com isso, eu provo que D é congruente a... Com isso, eu provo que A é congruente a B, tá? E aí, ela ainda segue, ó. Como a medida de D é igual a 180 menos a medida de A, lembrou? Ângulo D e ângulo A somam 180 porque eles são ângulos colaterais. Então, a medida de D é 180 menos a medida de A. Então, a medida de C vai ser 180 menos a medida de B. Então, eu tenho que a medida de A é igual à medida de B. E temos também a medida de D igual à medida de C. Tá? Então, D é igual a C. Então, eu estou provando que o ângulo A é igual ao ângulo B e estou mostrando para vocês também que o ângulo D é igual ao ângulo C. Na segunda propriedade, é que as diagonais de um trapézio isósceles, elas também são congruentes. Elas têm a mesma medida. Então, a hipótese é que esse quadrilátero ele é um trapézio isósceles. O que é que eu tenho ainda? Eu tenho que AD é congruente a BC, porque os lados opostos não paralelos eles são iguais no trapézio isósceles. E onde é que eu quero chegar? Eu quero mostrar que as diagonais eles são iguais. Então, nesse trapézio, a gente destaca aí esses triângulos. O triângulo ABC, e o triângulo ADC. Então, o que eu tenho? Eu tenho que BC é igual a AD, é a hipótese. Eu tenho também que o ângulo B é congruente ao ângulo A, são ângulos adjacentes à base. São ângulos adjacentes à base. Eu tenho também que o A é igual a B, porque é o mesmo lado, é o lado comum. Ó. Esse lado aqui faz parte tanto desse triângulo quanto desse. Então, é o lado comum. Então, pelo caso lado, ângulo A, lado, esses dois triângulos, eles são congruentes. E, portanto, o que eu estou provando? Que AC é igual a BD. Ou seja, as diagonais em um trapézio, elas são iguais. E a quarta propriedade da base média de um triângulo, e na 4, desculpa, a gente vê aí a propriedade da base média do triângulo e do trapézio. Começando pela base média do triângulo. Veja só, o segmento que une aqui os pontos médios dos lados dos triângulos é chamado de base média. Então, ó, o ponto médio de AB é aqui o M, o ponto médio de AC é o N. Então, esse segmento aqui ele é chamado de base média. Então, o que eu tenho por hipótese? Por hipótese, eu tenho aí que AM é congruente a MB, AM é congruente a MB, e tenho que AN é congruente a NC. O que eu quero provar? Eu quero provar que MN é paralela a BC, MN, essa base média é paralela a esse, e quero provar que ela vale metade dessa base. Então, por exemplo, se essa vale 8, então ela vale 4. É isso que eu quero provar. Então, como é que é feita aqui a demonstração? Então, a gente vai traçar pelo vértice C, tá vendo? Um lado paralelo, um segmento paralelo a B. Paralelo a B. E aí, no ponto, e que se cruza com MN no ponto D. Tá vendo? Você vai cruzar aqui no ponto D. Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho que o ângulo A é igual ao ângulo C1. Porque eles são alternos internos, tá vendo? Eles são alternos internos. Se eu considerar esse segmento e esse, que são paralelos, então esses dois são ângulos alternos internos. O que eu tenho ainda? Que AN é congruente a NC. Essa é a hipótese. E o que eu tenho ainda? N1 é congruente a N2, porque eles são ângulos OPV. Com isso, eu estou mostrando que esse triângulo aqui, AMN, e esse triângulo que eu construí aqui, eles são congruentes pelo caso ala. Como eles são congruentes pelo caso ala, o que eu tenho? Que MN é igual a ND. E que CD é igual a AM.
Tá vendo? CD é igual a M. São os lados correspondentes dos triângulos aí. E CD é congruente a MD. Ó, CD, cadê? CD é congruente a MB. Por que são congruentes? Porque eu tenho que CD é congruente a M. Então, ele também vai ser congruente a esse, porque esse segmento médio aqui dividiu ele ao meio. Então, se esse aqui é igual a esse, então ele também é igual a esse. Então, o que é que eu tenho? Que BCDM, ele é um paralelogramo. Então, se ele é um paralelogramo, o que eu tenho? Que o MD é paralelo a BC. Eles são... Essa figura aqui que eu desenhei, ela acaba formando um paralelogramo. Onde eu tenho MD paralelo a BC. Eu tenho MN paralelo a BC. Tá? E MD congruente a BC. Ou seja, se eu somar MN mais ND, vai ser igual a BC. Tá? Ou seja, ND, ele é congruente a MN. Dessa forma, BC é igual a 2 vezes MN. Tá? E, portanto, eu estou provando que MN é igual a BC dividido por 2, tá? Então, seguindo aí cada etapa, a gente prova que MN é a metade de BC. Então, isso significa que BC vale 8, então MN vai valer 4, que é a base média de um triângulo. E a base média de um trapézio também é mostrado de uma forma semelhante. Então, aqui eu tenho um trapézio. E eu quero mostrar que a base média desse trapézio, ela corresponde à soma da base maior mais a base menor dividida por 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho, no triângulo, a base média corresponde à metade da base, né? E no trapézio, eu somo as duas bases, a base média vai ser a metade delas. Certo? Então, como construção auxiliar, o que eu vou fazer aqui? Eu construí aqui a medida de... Veja só. Eu tenho aqui a N, eu tracei a N aqui. Veja que formei um triângulo, né? Que eu acabo formando um triângulo aqui. E BC foi o prolongamento aqui. Tá vendo? Prolonguei o BC e aí eles se cruzam aqui no ponto E. Estão vendo? Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei um segmento aqui de A até N, que corresponde aqui a um ponto da base média, e prolonguei até aqui o ponto E, para se cruzar aqui com o lado BC. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que o ângulo D, ele vai ser congruente a C1. Por quê? Porque o ângulo D e o ângulo C1, eles são ângulos alternos internos. Então, nesse caso, eles são iguais. O que eu tenho ainda? Que CN, ele é congruente a DN. Ou seja, aqui, ó, CN, ele vai ser congruente a DN, porque o N é o ponto médio. Então, esses dois pedaços aqui, eles são iguais. E o que eu tenho ainda? Veja que esses dois ângulos aqui, ó, são OPV, ângulos opostos pelo vértice, então também tem a mesma medida. Então, o que eu tenho? Que esses dois triângulos aqui, o triângulo ADN e o triângulo SN, eles são congruentes. E, portanto, o que eu tenho? Se eles são congruentes, eu tenho que AN, ele é igual a NE. Tá? Ele é igual a NE. E AD é igual a CE. Então, ó, nós sabemos que MN, ó, se eu pegar MN, ela é igual a BE dividido por 2, porque esses lados são paralelos, MN
e BC, tá? Eles são paralelos. Então, é a base média do triângulo aqui, né? Veja que aqui eu tenho um triângulo aí, né? Então, esse aqui corresponde à base média do triângulo. E aí, pela construção da figura, o que é que nós temos? Que BE é igual a BC mais CE. Aqui eu tenho BE, tá vendo? BE é igual a BC mais CE. Só que CE, veja só, CE, ele é igual a AD. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que BE é igual a BC mais AD, tá? E aí, se eu substituir BE por BC mais AD, BE por BC mais AD, o que eu tenho? Ó? Então, eu vou ter, ó, BE por BC mais AD em MN. Agora já em MN. O que eu tenho? Eu tenho que BE dividido por 2. MN é a base média do triângulo. Ó, MN, que é a base média, é BE dividido por 2. Mais BE é BC mais AD. Então, MN é igual a BC mais AD dividido por 2. Quem é BC e AD? BC e AD corresponde às bases do trapézio. Então, a base maior mais a base menor, dividido por 2, é a medida da base média, MN, tá? A demonstração é um pouquinho longa, né? Mas eu acho que se vocês tentarem fazer ela aí, vocês conseguem fazer. Na atividade não vai ter demonstração, vocês vão usar elas para poder resolver, né? Então, aqui nós temos os paralelogramas e vocês vão considerar as propriedades que nós estudamos para poder resolver. Lembra que no paralelogramo, os ângulos opostos, eles são paralelos, tá? E a soma desses dois ângulos aqui são colaterais, ou seja, 180 graus. Então, tá fácil aí para vocês determinarem, né, o valor de x e y. Lembra também que no paralelogramo, as diagonais, elas se encontram no ponto médio. E ao se encontrar no ponto médio, eles determinam segmentos de mesma medida. Ou seja, esse vai ser igual a esse vai ser igual a esse, e aí segue. Então, ó, um dos ângulos agudos do paralelogramo mede 74. Calcule a medida dos ângulos obtusos. Então, lembra que quando você soma aqui os dois, ele dá 180. Então, se um mede 70, qual vai ser a medida do ângulo obtuso? Em um losango, um dos ângulos mede 125, você vai determinar a medida dos outros ângulos desse losango. Lembra que os ângulos opostos são iguais. E a soma dos adjacentes vai dar 180. Então, se eu tenho um losango, uma ideia aqui, deixa eu tentar desenhar aqui um losango. Tá, vamos supor que não ficou igual, não. Peraí. Não gostei. Então, eu tenho esse losango aqui. Pronto. O que nós vimos? Então, nesse losango, se esse ângulo aqui, digamos, mede 120 graus, então esse ângulo aqui também vai medir 120 graus. Então, qual vai ser a medida desses outros dois? Então, a medida desse aqui vai ser 60 e desse aqui também vai ser 60, porque os ângulos opostos, eles são iguais. E a soma dos ângulos num quadrilátero dá 360. Lembra disso, tá? Então, aqui vocês vão usar essa regra. É um paralelogramo, então os ângulos opostos, eles são iguais, tá? Então, vão sempre lembrando aí das propriedades que a gente estudou. Aqui, o que nós vimos? Aqui é o ponto médio, então, esses segmentos aqui, eles terão a mesma medida, tá bom? Com base aí no que a gente estudou, no caso aqui, o que nós temos o valor de MN? Eu até no exemplo lá eu mostrei para vocês. Então, o que eu tenho aqui? MN no triângulo vai ser igual a BC dividido por 2. E BC é quem? 14, né? E aqui vocês vão determinar BC, que seria o dobro, né?
E no trapézio nós vimos que o valor de MN vai ser igual ao valor de AB mais o valor de DC dividido por 2. Ou seja, você vai somar as bases e dividir por 2 para encontrar a medida da base média. Tá bom, moçada? Bons estudos. Dão uma leitura no livro, se for necessário, refaçam aí as demonstrações para vocês poderem entender melhor essa questão. Um abraço.